Fala, gente, mais uma quarta-feira, mais um Tete a Tete com a Pri. E deixa eu falar, é o último de abril e tá especial demais. Hoje, assim, eu tenho a honra de entrevistar um homem de Deus, um sacerdote de uma família, de uma casa que você já conhece, você já ama, por causa de uma pessoinha que trabalha aqui com a gente. Mas eu não vou contar agora, eu vou contar só depois da vinheta. Mas antes da vinheta, presta atenção. Dá o seu like, comenta, porque isso ajuda a fortalecer essa comunidade de fé, essa comunidade que está levando essas mensagens, essas histórias, né, de famílias, de pessoas que têm a vida mudada e transformada pelo Espírito Santo. Então você faz parte disso, então por favor manda para aquele amigo que precisa ouvir esse episódio, tá certo? Vamos ver quem tá comigo, então roda a vinheta aí. Gente, como eu tenho falado nos últimos episódios, presta atenção, nós temos patrocinadores do Tete a Tete com a Pri. Por que, pastora Pri? Por que patrocinadores? Porque nós queremos trocar os microfones para que você possa ter um áudio melhor e a gente possa estar lançando isso também no Spotify, para que enquanto você está limpando a sua casa, limpando o carro, viajando, você possa ir ouvindo sem se preocupar em sair do aplicativo e acabar ali a entrevista. Então, a gente está tentando mudar algumas coisas para que você faça parte. E eu queria agradecer aqui as duas primeiras patrocinadoras desse projeto, que é a Escovaria Beauty toda linda, Express ali, aqui no Pagani, aqui da Tayana, e também o Lash Boss da Juliana Barcelos. Então você que também quer ter a sua marca aqui divulgada no Tete a Tete, entre em contato com a gente, seja um patrocinador dessa obra. Eu creio que a tua semente pode, né, vai pelo mundo todo e vai ser um transbordo sobre o seu lar, a sua família e sua empresa. Amém? E, gente, em dia 11 de maio nós temos o Compaixão Fire, é isso mesmo, nossa vigília, né, do mês de maio, então dia 11, você não pode ficar de fora, você que quer, tem o link aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Agora vamos, deu de aviso, eu quero ouvir essa história, porque eu tô muito ansiosa para saber o que o seu José tem para falar. Bem-vindo, José Nascimento! Amém, aqui, filho! Gente, que alegria, seu José, obrigado por receber esse convite. Ele demorou uns 2 dias para me responder, mas ele respondeu. Ai, como é que o senhor tá? Tô bem, graças a Deus. Tá bem? Ele se apresenta um pouquinho mais pra gente, pra quem tá lá do outro lado, pra poder te conhecer. Seu José, tem quantos anos? É casado, tem filhos? Conta um pouquinho do senhor. Eu sou o José do Nascimento, pai de 6 filhos. Uau, 6 filhos. Pai do céu nos abençoou com 6 filhos abençoados. Bem, Casado, graças a Deus, uma linda mulher. com uma linda esposa. Eu achei que ela estaria aqui, ó. Agora, dia 28 de abril, fecho com 34 anos de casado. Uau, 34 anos. Graças a Deus. Então não foi à toa que foi abril, gente. Olha aí as coincidências de novo no Tete a Tete. A gente às vezes faz um convite e geralmente tem uma data especial no coração do convidado. E olha só, abril faz 34 anos. Que bênção. 34 anos. Que bênção. O senhor não é Catarina, né? Não. O senhor veio de onde? Belém do Pará. Belém do Pará. Pra quem não sabe, então o seu José, ele é o pai da Suneli Nascimento. Aquela que canta Jesus te ama. Ela tá aqui, vem cá rapidinho, dá um abraço aqui no seu pai, vem que tu consegue. Ele é o pai da Suneli Nascimento, do Lucas, da Josi, do Joséias, vai me ajudando. Do Joabe. Joabe, a Suelen, deixa isso aí. vocês aí, ó, Suneli. Pareceu. É uma bênção essa Suneli. E hoje a gente vai ouvir a história da família deles. Que bênção. Então veio lá do Belém do Pará. Mas antes da gente começar a falar dessa história do Belém do Pará e tudo que o Senhor fez na vida de vocês, eu queria que o senhor contasse do sonho que o senhor teve. Já que a Suneli lembrou, eu vou usar isso aí. Olha, esse sonho, eu não lembro de tudo, tá? Sim. Na hora ali que eu acordei, lembrava, mas depois... Deu. Eu esqueci. Me lembro, sim, que eu comentei com a Sonelli, que eu tinha sonhado que eu tava num lugar contando a minha história pra alguém. Olha isso. Eu me lembro do sonho, só isso aí. E aí veio depois esse convite. Isso, depois já chegou o convite. E estamos aqui hoje para contar Amém. algumas coisas da minha vida. Isso mesmo, glória a Deus. Então, 6 filhos vêm lá do Belém do Pará. E eu gostaria que o senhor contasse, né, o início dessas experiências com Deus que o senhor teve lá.
Porque eu sei que foram muitos, eu sei que desde né, do casamento, de tudo. Mas como que foi a sua infância? Eu vou começar lá na infância, por quê? Porque todo mundo tem uma história, todo mundo vem de uma casa, como que era a sua casa na infância, como é que o senhor, como que foi a sua criação? Olha, pastora, eu fui criado no berço do evangelho, Olha só, já é berço cristão. berço cristão, assembleiano, Eita! tá? Do- Minha mãe foi criada somente pela minha mãe. Uhum, Meu pai nos abandonou, né? uhum. Mas Deus nos deu força e cresci. Deus nos colocou um pastor no nosso lado, com a idade de 16 anos ali. E fomos crescendo, crescendo, cantando, adorando a Deus. Então o senhor já cantava desde pequeno? Sim, sim. Quando eu completei meus 17 anos, eu fui consagrado do campo de onde eu morava como cantor do campo. Uau! E durante esse tempo, Deus me usou muito no louvor. Às vezes eu falo para a Suneli que tinha culto que não tinha pregação. Era somente a pregação era o louvor que o pastor me chamava. E eu costumo dizer que quando eu cantava sempre de olho fechado. E quando eu abria o meu olho que eu terminava, tinha muita gente de Viveiro do Prata para aceitar Jesus. Eu me alegro por isso. Porque foi uma fase muito boa na minha vida. Deus me fez um jovem abençoado até o casamento, com meus filhos, com a esposa. Orei muito para que Deus me entregasse uma jovem, tá, gente? Porque não é fácil. Desde a época, da idade de 16, 17 anos, até eu me casar, a gente se jejuava, consagrava muito. E a gente aprendeu a jejuar, a orar, a apresentar aquilo que eu pedia para Deus, para que Deus viesse me entregar. E Deus me entregou. Olha, então qual é o nome dessa esposa maravilhosa? Sueli Quaresma do Nascimento. Ah, Sueli. Deus me deu uma esposa, graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso. Depois que eu casei, não foi fácil, gente, tá? Os meus filhos começaram a chegar. E chegou aí, as lutas começaram a aparecer também. Por quem te vende num berço, posso dizer, muito humilde. Mas o Senhor Jesus nos abençoou. Aleluia. E o senhor, eu quero, né, não sei como que seria para o senhor contar a parte que o senhor pedia a Deus uma profissão. Mas antes de falar essa parte, né, eu vou deixar o senhor pensando, eu queria falar sobre essa questão da canção, né, que o senhor disse assim, às vezes não tinha nem a pregação em si, mas a gente costuma dizer que a canção, o louvor, ele é a palavra só que cantada, né? Eu acho tão poderoso o poder que a música tem, porque às vezes, hoje em dia principalmente, né, antes você pegava em praça e as pessoas paravam para ouvir. Hoje a gente vê que as pessoas elas estão muito com barreiras, fala de Jesus, elas têm uma barreira e já tem uma cosmovisão daquilo que significa Jesus. Cada um tem o seu Jesus, vamos dizer assim, o significado daquilo que, né, que quer dizer, os seus traumas, enfim, o que soube, ou que viu na televisão, enfim. E quando você vai falar um versículo, quem sabe a pessoa fica constrangida. Mas quando você manda uma canção e diz assim, lembrei de você, pensei em você, e é o próprio Espírito Santo falando com ela, né? Ou de alguma coisa que ela está passando naquele momento, eu acho isso poderoso. Então esse é o poder do louvor, que é o que o Senhor viveu ali na sua juventude. Hoje, graças a Deus, né, a Suneli já está vivendo isso, Suelen também, Lucas, enfim, alguns que já estão louvando. E eu vejo assim que como é poderoso esse legado que o Senhor deixou, né? Nessa questão da canção, essa questão da adoração, isso é muito legal. Mas agora vou voltar aqui para essa parte, para o Senhor contar dessa questão da profissão.
que eu sei que a Suneli contou um pouquinho pra gente aqui no dia da reunião, e foi algo assim tão lindo, tão maravilhoso quando ela contou, que o meu coração ficou regozijando e disse assim, como que ninguém sabe essa história? Eu preciso trazer o seu José aqui no Tete a Tete para poder ele contar para as pessoas essa experiência de intimidade, de fala, né? Na profissão, eu já morava em Belém, Uhum. tá? Deixar bem claro aqui que quando eu cantava bastante, a gente morava no interior. Depois, quando nós chegamos, os filhos começaram a nascer, eu mudei para a cidade para procurar uma melhora e começamos a se congregar, nunca deixei de me congregar, graças a Deus. Então, com um violãozinho que eu tinha, sempre estava ali, chuva, vento, sol, mas eu estava lá. Estava lá adorando meu papai. E eu sempre pedia para Deus uma profissão. Sempre pedia para Deus. Porque tinha gente, sim, para melhorar a situação da família, né? E tinha pessoa que dizia que eu nunca ia ter uma profissão. O teu marido não vai ter condições de te dar nada. Falavam isso pra ela. Falavam para ela e muitas vezes falavam para mim. Só que eu nunca deixei levar para o coração. Eu sempre pedi a Deus, não, eu sirvo um Deus. E esse Deus, ele é o dono de tudo. Então é ele que vai me dar. Então, um dia de domingo, na igreja onde eu me congregava, eu era na época, eu estava como diácono da igreja e estava dirigindo o culto. E eu sempre gostava de cantar, naquele intervalo ali da oferta, muitas das vezes, e eu comecei a cantar um louvor. Peguei o violão e comecei a cantar. Quando eu terminei de cantar aquele hino que falava assim: Pai do céu, me ajuda a levar minha cruz, a viver neste mundo imundo e mostrar para este mundo que eu sou uma luz. Então, quando eu terminei de cantar este hino, lá no meio da igreja, levantou uma irmã e disse assim: Ei, meu servo, ainda hoje eu vou colocar uma pessoa lá no teu caminho. Tu vai chegar lá na tua casa, vai dormir. Mas o amanhecer, alguém vai bater lá. E não diz que não sabe, diz que sabe. Well. Terminou o culto, eu fui-me embora. Cheguei ali, eu esqueci de tudo. Deitei, fomos dormir. Eu apaguei. Despreocupei de tudo. Mas tem uma coisa que vocês não sabem que eu vou falar agora. Para vocês. Eu não tinha nada para comer em casa no outro dia. Meu Deus. Nada. Quando foi no outro dia, 7:30 da manhã, alguém bateu lá e eu estava dormindo. Para ver como Deus é tão poderoso que me fez eu apagar. Pra não ficar com fome também, né? Imagina. Me fez eu apagar. Sim. Então a Suela era a maior. Quando ela foi no quarto, pai, tem alguém lhe chamando aí. Tem um homem lhe chamando. E eu levantei ali, fui lá atender o cidadão, disse: Você é o José? Eu disse: Sim, sou o José. Alguém me falou que você é um pedreiro? Eu sou? Fulano de tal me falou que você é um pedreiro. Você é pedreiro? Lembro. Eu olhei para ele e lembrei. Disse que sim. Eu disse: Sim, sou pedreiro. Olha isso. Olha, eu tenho um serviço para você. Dá para começar hoje? Eu olhei para ele e disse: Rapaz, dá. Não, vamos lá em casa, vamos lá. Eu fui lá com ele e me mostrou o serviço. E eu disse: Agora, Jesus, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu não sei nem sequer pegar numa colher de pedreiro para me trabalhar. Mas tu disseste que era para mim saber Que sim. falar que era que eu sabia. O Senhor vai pegar na minha mão e vai trabalhar por mim.
Voltei em casa, peguei uma ferramenta que eu tinha e fui para aquele lugar. Então, quando eu cheguei lá, de volta, novamente, eu me assustei com a quantia de massa que estava pronta. Eu olhei para ele e disse, Deus, eu não vou dar conta disso. Eu vou passar vergonha aqui dentro. Mas mesmo assim, entrei e comecei a trabalhar. E hoje estou aqui como pedreiro. Tu é o pedreiro. Sou pedreiro. O Senhor te ensinou a tua profissão. Foi. E você sentia que era o próprio Deus trabalhando com você, assim como o Senhor pediu, Senhor, trabalhe junto comigo, me ensina. Justamente. E tu sentiu isso. Senti Deus ali comigo naquele momento. Trabalhei e no final do dia me pagou 5 diárias a mais. E pôde ter o alimento para sua casa. E pôde ter o alimento para minha casa. Aleluia. Cara, Deus foi maravilhoso. Gente, assim, às vezes existem pessoas que não têm essa experiência com Deus porque realmente não pedem, não querem viver algo com o Senhor, né? Eu digo assim que o poder da oração, ele é tão forte. E existem palavras, assim, que às vezes a gente não consegue expressar com a nossa boca, mas o nosso coração, né, o Espírito Santo, ele sabe que os gemidos inexprimíveis, ele é o nosso intercessor. E é tão incrível que o Senhor não te dá para comer, mas ao invés do Senhor murmurar, ao invés do Senhor estar lá dizendo, então eu não vou nem no culto, não vou cantar, o Senhor falou outra coisa. O Senhor disse assim, eu estava lá, faça chuva, faça sol, meu violão, adorando o nome do Senhor. E eu acho tão interessante, né? Porque nessa situação, o que você faria? Você estaria reclamando, quem sabe, dizendo, que Deus é esse que me faz passar fome? Olha meus filhos, né? O Senhor não me deixa envergonhar, ou com que coisa assim? O Senhor estava lá adorando o nome do Senhor. E o Senhor ainda te deu uma profissão, fez apagar para não passar fome à noite. Gente, assim, é tão forte o que o Espírito Santo faz. É muito forte. Então hoje o Senhor tem a profissão de pedreiro, porque Deus, o próprio Deus te deu essa profissão. Eu sei que o Senhor não lê, né? Não foi alfabetizado nesse sentido. E o Senhor também cuidou de uma igreja. Como que foi essa experiência de estar à frente de uma igreja, assim, mesmo sabendo ler? Como que foi para o Senhor esse desafio? Pastora, para mim não foi tão difícil. Não. Porque a gente vai olhando e vai aprendendo, né? Uhum. Porque a gente que vem de berço, a gente vai vendo outras pessoas trabalhando e a gente vai aprendendo com eles. Então, quando chegou o ponto de eu assumir uma igreja, eu já sabia qual era o jeito que se fazia para trabalhar com os irmãos. Uhum. Né? Agora, eu costumo dizer, eu converso em casa com a Sonelli e eu digo, o segredo de tudo não é você saber. O segredo é a oração. Amém. Antes de fazer, tem que orar. Tem que pedir a direção para Deus. Porque a gente não é nada, né? Sim. A gente sem Deus não somos nada. Então, pedindo a direção para Ele, Ele vai direcionar a gente a fazer a coisa certa. Uhum. O pouco tempo que eu passei tomando de conta de uma igreja, não sei se a Sonelli se lembra do tempo do pastor Gessé que saiu de lá. Conde. Eu assumi, eu acho, 8 meses. Fiquei na vaga dele. Uhum. Mas quando eu assumi, se eu não me engano, eu tinha 15 membros. Em 8 meses, chegou mais de 100. Meu Deus. Então, o Espírito isso aí para mim foi uma honra, né? Aleluia. Honra. Que Deus, jovens, eu acho que, se eu não me engano, jovem tinha 40, não era, Sinelli, ali? Você lembra? Que era 2 regentes para reger aqueles... Para fazer 3 fileiras de banco. E os bancos eram grandes, né? Bem 3 metros cada um. Uhum. Então ia ser 6 metros por 3 fileiras de banco. Cheio de jovem. Para mim foi uma experiência muito boa. Deus me colocou ali, que eu vi milagre. E eu digo que isso não foi mérito meu. Isso aí foi Deus, em primeiro lugar, na frente de tudo. Porque se dependesse de mim, eu
Aí, A gente sempre, né, se acha incapaz às vezes e como que eu vou erigir isso aqui? O pastor tava aqui, eu não sou pastor e como que vai ser? e nesse período, pastor, eu recebi convite para ser pastor, Ah, é? porque cresceu a igreja, né? Recebi convite, pastor Tuquival, da Assembleia de Deus de Missões, foi em casa, me convidou para ser pastor. Só que eu acho que eu não tinha chamado, né? Olha só. Digo, não, pastor, eu não Difícil. tenho chamado para isso. Eu acho que tem sim, eu acho que Aí hoje eu tô aqui, mas eu louvo a Deus que saímos de lá, eu vejo os meus filhos hoje, e eu me sinto parado. Mas quando eu vou na igreja, o pouco que eu vou, ainda vou ali, a Suneli puxa a minha orelha. Pai, vamos lá. sim. E eu vou, muitas das vezes, cansado, né? Mas tô ali. Mas eu me sinto muito feliz de ver os meus filhos cantando. Aleluia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? O senhor, quando foi ter essa família, que o senhor orou por uma esposa e tudo mais, e como que foi a oração do senhor para os filhos? Porque eu sei que o senhor colocava em oração que queria que eles fossem levitas na casa do senhor, assim como o senhor era, né? Como é que foi? Me conta um pouquinho disso aí. Bem, quando ele estava pequeno, a gente morava em Belém. A Sim. gente já tinha saído do interior para Belém. Passamos em Belém, se eu não me engano, 8 anos morando ali. E eu sempre fui ali o porteiro. Mas mesmo sendo porteiro da igreja, eu dirigia o culto, eu distribuía as oportunidades. E eu chamava a Suneli para cantar. Vamos ver a Suneli cantando, vamos ver a Sueli cantando, vamos ver o Joabe com o Joséias cantando. Eu sempre dei apoio para eles. Para eles Desenvolver. desenvolver, né? E eles foram desenvolvendo. Chegou a época de eu mudar de Belém para uma outra cidade menor, porque Belém é uma cidade muito violenta e que chama muito para o outro lado errado. E eu disse, eu vou mudar. Mas antes de eu mudar, eu disse, Deus, tu tem que me colocar alguém na minha vida que me deixe emprego naquele lugar. E Deus colocou. Colocou um empresário na minha vida como o foco de tudo, que me levou para outra cidade. E eu fui a trabalho naquele ali e comecei a trabalhar e orando pelos meus filhos. Senhor, eu preciso ver os meus filhos grandes no teu caminho, fazendo o teu trabalho, fazendo a tua obra. E um dia no culto, eu ainda não tinha mudado de Belém para outra cidade. Eu preocupado com os meus filhos, porque a gente como pai, a gente se preocupa. Quer ter preocupação? Seja pai. Ou seja mãe. Você vai ver que é coisa boa pra gente. Preocupação. O homem só é bom quando tem família, eu falo, né? Porque, gente, é difícil mesmo. E eu comecei a orar. E Deus ouviu o meu clamor. Um dia no culto, Deus usa a mesma irmã que usou a primeira vez para mim. E disse assim, meu servo, por que se preocupa com os teus? Que não são teus, são meus. Eu te dei por alguns dias emprestado. Tu cuida deles para mim. Para quando eles crescerem, eles fazerem a minha obra. E eu me alegrei com isso, tá? Passou muitos anos, meu filho cresceu, eu me mudei para uma outra cidade e a preocupação dobrou. Porque já estava todo crescido, o menor só era o Lucas. Eu disse, meu Deus, eu não tenho condições de bancar meus filhos. Mas tu é dono de tudo, tu é dono do ouro e da prata. Um dia eu estou na igreja, como sempre na igreja, e Deus usa uma irmã lá. Eu vou levantar os teus pés daqui, desse lugar.
vou levar a tu e a tua família. Quando eles crescerem, eles vão sair daqui. E você vai junto, tu vai junto. E eu não entendi nada disso, sabe? Fiquei ali, não, mas como que eu vou embora daqui? Eu sou estruturado aqui, eu tenho tudo aqui. Eu não tenho condições de sair daqui. Eu não vou me embora. Só que Deus faz diferente. É. Eu vi. Deus faz diferente, tá, gente? Então, na época, não sei se vocês já ouviram falar em Serra Pelada. Já ouvi falar. Eu trabalhava em Serra Pelada. E voltei em casa, eu vim em casa de mês a mês. Quando eu cheguei em casa, Camargo Correia estava fazendo uma inscrição para ir para Porto Velho. E eu fez a inscrição para trabalhar. E eu passei. Para onde me mandaram? Santa Catarina. Olha isso. Então, tu nunca tinha planejado vir para Santa Catarina, foi algo que aconteceu. Não, eu já tinha vindo em Santa Catarina, só que eu não gostei daqui. Sim. Não gostei por causa do frio. Eu era acostumado lá, É muito quente. claro. E 2011. E passou 2 anos e eu voltei. Em vez de eu ir para Porto Velho, me mandaram para Santa Catarina, em Lagunas. Naquela ponte que fizeram ali. Trabalhei naquela ponte, a Ponte da Cabeçuda, se eu não me engano. Sim. Trabalhei 7 meses. E eu na igreja. Bem pertinho do alojamento tinha uma igreja. E eu tava lá. E a família lá em Belém. A família em Belém. E eu 7 meses aqui. Todo culto eu tava lá. E arrumaram um violãozinho pra mim, descobriram que eu tocava. E descobriram que eu cantava também, né? Não tem como ficar escondendo. Aí não parei mais. Não parei mais, pastor. E me deu vontade de vir embora pra casa, né? Digo, vou me embora daqui. Agora, como eu vou embora se eu tô empregado? E Deus fez um reboliço naquela empresa. Um dia na mesma igreja, onde está uma igreja bem pequena. Uma senhorinha de cabelo branco. Na hora que eu vou sair do culto, tinha terminado. Ela pegou no meu ombro e disse assim, meu filho, fica um instantinho. Vou te falar uma coisa. Não te preocupa. Não te preocupa que eu vou fazer um reboliço na empresa onde tu fica. Tu não vai entender de nada. Mas quando isto acontecer, lembra que sou eu. Passou ali um mês praticamente. E eu me meti numa greve, que eu nunca tinha participado numa greve, tá, gente? Eu fui o cabeça da greve. Deus, olha isso. Eu fui o cabeça da greve, liderei a greve. 3.000 peão. Meu Deus. Eu arranjei 4 pessoas comigo mais e nós paramos a empresa. Paramos assim, para conseguir aumentar o nosso salário. Sim, os direitos. E conseguir os nossos direitos. Sim. Nós paramos 1 semana, mas os 3.000 peão não parou de trabalhar. E nós conseguimos o que a gente queria. Quando terminou a greve, eu peguei a minha carteira e joguei na frente do diretor, que estava agora abaixo da minha carteira. Ele ficou olhando para mim e disse, mas por que isso, José? Eu disse, estou indo embora. Você luta pelo emprego, luta para aumentar o salário. Depois que você ganha, você vai embora? Não. Não te mando embora. Eu disse, você não manda embora, eu entrego o lugar. Não, você não pode entregar o lugar. Eu vou lhe dar uma equipe e você vai tomar de conta. Eu disse, eu não quero. Eu não quero equipe nenhuma. Pega minha carteira debaixo. O diretor da Camargo disse, não. Se você quiser, você vai lá no RH e entrega esse lugar. Pois eu estou fazendo isso. Levantei e fui lá no RH. Entreguei meu lugar. Mais uma vez Deus agiu na minha vida.
Em 7 meses, entregando o lugar que era alguém ia pegar. Somente a minha passagem de volta. E ali 20 dias trabalhado. O pessoal me levaram pro hotel. E eu fiquei ali 2 dias. Foi um belo dia, o rapaz que acerta as contas chegaram lá. Pra acertar minhas contas comigo, pra mim ir embora. E eu tive uma surpresa. No meu acerto. Ele disse: seu José, eu não sei o que foi que aconteceu contigo. Eu não sei o que foi. Porque a gente já bateu as tuas contas pra mais de 10 vezes e só dá essa quantia. E aí? Foi muito a mais. Muito a mais. Meu Deus. E aí? Muito a mais. Eu tava contando com Um pouquinho, tipo. um pouquinho. É? Um pouquinho, 20 dias trabalhado meu salário, de 2.000 e um pouquinho na carteira. Eu ia pegar 1.000 e um pouquinho. Pois Deus me abençoou com 7.000 reais. Uns 14 anos atrás. Meu Deus. Era dinheiro, viu? Então o rapaz que me pagou, ele disse: olha, nem gente que não entregou o lugar tirou essa quantia. Claro, imagina. E tu entregaste o lugar, rapaz, e ninguém sabe que é um milagre, né? Pois Deus quer fazer. Deus fez. Parar. E eu voltei pra casa Sim. e hoje nós estamos aí. Porque daí tu foi pra buscá-los. Fui buscar pra E aí? levar, trazer a família. Ó, trouxe todos. Trouxe todos. Que loucura. Então já faz quanto tempo que tá em Santa Catarina agora, no total? Eu acho que 13. 13 anos já. Acho que 13, né, filho? A vida do campeonato. Acho que é. 2012 nós chegamos, né? Boate. Quase 14. Quase. Estamos aí de novo, né? Hoje, com meus filhos todo grandes. Sim. Eu me sinto feliz, sinceramente. Deus me deu tudo que eu tinha lá, novamente, casa. E a única coisa que eu não tinha lá era carro, né? Sim. Pois Deus me deu carro, Ai, ó, glória a Deus, prosperou. prosperei. Estamos aí trabalhando. Aleluia. E se fosse, né, para dar um conselho para sua família que tá hoje, quem sabe, assistindo. Vamos supor que o Senhor não está mais entre nós. O que o Senhor falaria para os seus filhos e para sua casa? Como sacerdote do teu lar. Qual é o conselho que o Senhor daria? Em primeiro lugar, colocar Deus na frente de tudo. Esse é o segredo. Segundo, não murmurar. Porque se você murmura, a sua bênção atrasa. Mesmo que você não tenha nada o que comer no outro dia. Mas se alguém perguntar para você se já almoçou, diga que sim. Porque muitas e muitas vezes aconteceu isso comigo. Irmão José, você já almoçou? Eu disse já. E só Deus sabia como era que eu estava. Nunca murmurei de dizer: Senhor, por que isso? Por que eu estou passando fome? Por que eu estou fazendo isso? Nunca. Então é o conselho que eu deixo. Os meus filhos, neto. Ou quem sabe tetera-neto, quem não sei, só Deus é quem sabe, né? Vai sim. Se algum dia vocês verem esse vídeo, é o que eu deixo para vocês. Não murmurem. Não deixe de servir a Deus. Porque esse Deus que nós servimos, Ele sabe de tudo. Ele te dá tudo na hora certa, no momento certo, sem medo de errar. Aleluia. Se hoje eu estou aqui nesse lugar, com certeza é privilégio de Deus, porque jamais passou pela minha cabeça eu contar a minha história para o mundo, que vai ficar gravada aí por muitos e muitos e muitos anos, com certeza. E eu só tenho a agradecer a Deus, os pastores que eu tive, tá?
Alguns já dormem com o Senhor, mas eu agradeço a eles, porque eles foram um professor na minha vida. Amém. Então, vocês aí, não somente por meus filhos, mas por jovens também que estão aí, Eu ouvindo. para quem estiver ouvindo, esse recado, não se esqueça. A hora que vocês ouvirem, vou repetir aqui. Ouviu a primeira vez, ouviu a segunda, eu vou tornar a repetir. Não se esqueça, primeiramente, Deus na sua frente. Gente, vocês não sabem a maravilha que Deus tem na vida de vocês. Aleluia. Mas antes de tudo, quando quiser fazer alguma coisa, não faça antes de perguntar para Deus. Será que eu posso fazer, papai? Porque era assim que eu fazia, gente. Mesmo com lágrima. Muitas das vezes. Eu sei que vocês não vão passar pelo que eu passei. Porque Deus não vai deixar. Mas a gente não sabe o dia da manhã. Se algum dia acontecer de vocês não tiver o pão de cada dia, não murmurem. Somente olhe para cima e agradeça a Deus. Porque Deus, Ele providencia tudo. Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Teve uma época que eu andava atrás de trabalho e eu não conseguia. Você conhece a farinha nossa do Pará? É mais grossinha que ela vai. Sim. Sim. Então o meu dirigente, o pastor Walter, ele tinha uma taberna, uma feira. E ele vendia essa farinha. E eu andava muitas das vezes o dia todo e eu vinha, só Deus sabia como era que eu vinha ali. Quando eu chegava naquela taberna, eu não pedia nada. Ele pegava ali um quilinho daquela farinha, irmão José, toma. E eu ia me embora, tão feliz com aquele quilinho de farinha, tá? Quando eu chegava na estrada de bicicleta, eu encontrava com um outro irmão da igreja. Irmão José! Seu irmão, como é que tá? Você tá tudo bem? Você já almoçou? Eu sempre disse. Já. Eu tenho uma bênção aqui pra você. Pegava aqui, metia no bolso. E eu ia embora pra casa. E eu chegava em casa e eu não olhava no meu bolso pra ver quanto tinha. Eu sabia que era dinheiro, mas eu não olhava. Eu entrava no meu quarto e então eu ia orar. Eu ia agradecer a Deus. Papai, obrigado. Obrigado por isso, por isso. Então, quando eu saía dali, era que eu ia ver quanto tinha. Primeiro consagrando ao Senhor. E Deus nunca me deixou faltar. Nunca. Eu creio. Porque também eu nunca murmurei, viu, gente? Hoje, às vezes, eu digo pra Suelen, não murmura, filha. Não murmura. Deus tem coisa grande pra ti. Deus tem coisa grande pra vocês. Eu digo pra Sueli às vezes, né, filho? Sueli, a Sueli, ela é a filha que eu sempre converso bastante. Mas olha, ela ama ouvir as histórias do Senhor. Porque quem já conhece a Suneli e conversa pelo menos meia hora com ela, ela vai ter contado uma experiência do Senhor pra pessoa. E eu acho muito lindo. Nós estamos aí, gente. Tem coisa, se for contar mesmo a minha história a gente vai muito longe. A gente vai longe. Então vamos ler o Salmo 91 que ele escolheu e o versículo 1 que diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Por que esse versículo?
Eu acho que porque é só nele que eu confio. Se não fosse ele, jamais eu estava aqui. Então é um versículo que eu gosto. Às vezes, quando na estrada, pedalando a minha bicicleta ali, sem freio, correndo risco de alguém me atropelar, eu ia com esse versículo. O Senhor é meu pastor. E somente nele eu vou confiar. E muitas vezes eu ia com ele. E eu creio que Deus colocou esse versículo no meu coração. Muitas vezes quero me confiar mesmo. Amém. Eu só tenho a agradecer a Deus, Priscila. Se hoje eu me sinto um pouco, não vou dizer parada, porque parada eu não tô. Eu tô servindo a Deus, adorando a Deus. Muitas das vezes não tô na igreja. Deus sabe qual o motivo. Deus sabe de tudo. Mas nunca eu murmuro. Somente confio. Aleluia. Que essa possa ser uma lição nos nossos corações, né? Mas eu sei que tem muito ainda pro Senhor fazer. Ele não parou, não acabou. Todas as experiências que o Senhor viveu de cantar e milagres e maravilhas acontecendo ainda. Tem muito para acontecer. Muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho, ouvir a voz do Senhor louvando para sentir essa luz, né? Não é assim que o Senhor cantava? Eu quero ser essa luz. E o Senhor é um luzeiro e não vai deixar de ser, porque um luzeiro ele não se apaga, né? É o próprio Espírito Santo que habita em nós, que nos faz resplandecer essa luz. O Senhor resplandece através da sua história, através do seu estilo de vida. E só o fato de ver a Suneli toda apaixonada, ouvindo a história do pai e compartilhando isso para nós, eu vejo assim que o Senhor é luz. O Senhor é a luz dessa casa, é o sacerdote desse lar que nunca desistiu de orar por eles. E, né, orava para que fossem levitas e todos eles têm dons e talentos musicais, né? Eu acho que a José é da dança, né? Ela canta também, mas ela era mais da dança, né? Você tinha falado que era do artístico, assim. Teatro, né? Então todos eles vieram realmente com um dom para adorar e louvar o nome do Senhor. Tanto é que a Suneli sempre conta, né, para nós, que onde vocês iam era a família Nascimento cantando, né? Família Nascimento. E como que era pro senhor ver a sua casa louvando todos juntos? Feliz, né? Tem o pai ou a mãe que não se sente feliz quando a gente vê os nossos filhos, né? No caminho. No caminho do Senhor. Porque hoje, pastora, eu analiso, presta atenção, tá tão difícil, né? Os jovens. É muita distração. Tá tão difícil. Tem pai aí com seus filhos no caminho das drogas. E muitas das vezes não conhece o evangelho, o caminho que deveria ter ensinado aos seus filhos. E quando eu vejo os meus filhos, Deus sabe de tudo. Eu digo, Senhor, obrigado. Porque mesmo que eu não esteja lá, mas tem um pedaço de mim ali. Com certeza, não tenho dúvida. Tem um pedaço de mim. E eu achei muito bonito o senhor falar várias vezes durante o episódio, se referindo a Deus como papai. E no início do episódio, o senhor falou que seu pai tinha o abandonado, abandonou a casa, a família, né? E como que foi para o senhor transferir essa imagem de pai terreno que te abandonou e hoje chamar Deus e ter essa paternidade no Senhor e chamá-lo, a ponto de chamá-lo de papai? Como que é isso para o senhor, assim? Olha, como eu via minha família um pouco destruturada, sem o meu pai verdadeiro de sangue, eu aprendi a chamar o meu papai, o meu mestre,
que me dá tudo o que eu quero, como pai. Porque nas minhas orações eu sempre chamo o papai para Jesus. Meu papai. Sim. Ele é meu pai. E como que foi pro senhor, né, ser agora um pai tão amoroso, tão querido, né, pelos seus filhos, mas como foi, mesmo não tendo uma figura paterna? Olha, voltando lá atrás novamente, no meu casamento, teve pessoas que falaram como eu era muito novo, tinha 18 anos quando eu casei. A Sueli, se eu não me engano, tinha 17. Casamos muito novinho. E teve pessoas que falaram que não ia durar o nosso casamento. Teve gente que deu 1 ano, teve gente que deu 2 anos, teve gente que colocou 3 anos. O fulano de tal só vai colocar um filho nela e vai abandonar. Assim como ele fez com os pais. O pai dele fez com ele. E eu ouvindo isso, eu digo, não. Em primeiro lugar, eu vou confiar em Deus. Foi Deus que me deu. Deus me deu uma esposa, eu orei por isso. Muitas e muitas vezes, como jovem, eu saí da igreja, chegava em casa, entrava no meu quarto e orava a Deus. E chorava, apresentando a minha esposa, que é hoje como esposa. Na época era namorada. Mas eu dizia para Deus assim, meu papai, eu quero aquela jovem como a minha esposa. Uau! Quero cuidar dela como esposa. E eu ainda dizia mais. Sei que eu não tenho condições financeiras. Mas tu vai me dar. Para mostrar para muita gente. Até mesmo essas pessoas que não me dão valor, Senhor. Como tu é o papai que eu sirvo. E hoje, quem falou se admira. 34 anos. 34 anos, dia 28 de abril. Eu tô completando. Glória a Deus. 6 filhos. 6 filhos, maravilhoso. Né? Não tenho o que reclamar dos meus filhos. Tá? São filhos abençoados por Deus. Eu louvo a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Porque por ver eles ali adorando, servindo. 3 já me deu os netinhos. Estou aí com 3 netos. Eita, já Abençoado. Já sou o avô, né? chegou. Muitos dizem que avô é para ser... Pra estragar, né? Para estragar. Eu digo diferente. Eu sou um avô diferente, então. Amém. Porque eu não vou estragar. Se tiver de puxar, se tiver de... A gente vai puxar. Se tiver de ensinar, a gente vai ensinar. Porque não adianta passar a mão, né? Quanto estiver vivo, eu não vou estragar ninguém. Não vou estragar ninguém. Amém. Glória a Deus. E agora, pra gente poder ir encerrando, tem alguma experiência que o Senhor ainda não gostaria de contar? Algo que o Senhor fez na vida, né? Eu sei que foram muitas, mas alguma que te marcou muito, assim, pra gente poder finalizar? O que me marcou muito, voltando lá quando eu era jovem. Quando teve um cidadão que comprou um carro, acho que uma caminhoneta, uma D20. E eu ganhei um violão na época que eu fui consagrado a cantor do campo. E tinha muito culto nas outras igrejas que eram longe uma da outra no interior. E aquela igreja ali, naquele carro, a gente ia naquele carro. Naquele carro ali, então, eu tinha um banco exclusivamente para mim, bem no meio. O cantor vai sentar bem aqui nesse lugar. Os outros fechavam para não deixar eu cair, né? Olha só. Os outros fechavam e me seguravam. E eu começava a cantar da onde eu embarcava Até chegando. até chegar na igreja. Cantando e tocando. E enquanto eu cantava, o Senhor ia batizando com o Espírito Santo. Aleluia.
No caminho. Naquela D20. Então isso foi Uma experiência. uma experiência que me marcou demais. E quando a gente ia para lá, voltava do mesmo jeito. Então isso foi muito bom. Olha, Eu nunca esqueci. É uma experiência que nunca mais, eu sempre digo, nunca mais volta. É difícil, né? Porque primeiro que no interior, faz 4 anos que eu fui para lá. Eu fui lá. Tá tudo diferente, a coisa tá muito diferente. sim. Tá tão difícil, não é só na cidade que tá difícil. No interior, lá também a coisa tá difícil. As coisas mudaram, mas que em nome de Jesus, né? Deus levante uma É. geração apaixonada novamente. Eu acho tão legal. Porque a Suneli, ela tem muitas composições, né? E teve uma que ela falou sobre isso, né? Que ela tinha saudade de coisa que o Senhor viveu. E ela disse assim, mas Senhor, como que eu posso ter saudade de uma coisa que eu não tava, que eu não vivi? Foi outras pessoas que viveram. Mas eu quero viver esses milagres, maravilhas que eles viviam. E ela hoje canta sobre isso, né? E eu creio que o Senhor pode sim despertar uma geração apaixonada novamente, né? E vivendo milagres extraordinários no Senhor, porque Ele ainda é real, Ele ainda faz. É o que eu vivo falando pro pessoal, gente, o Deus da palavra é o mesmo Deus que habita hoje em nós. Com certeza. E nós temos esse poder que habita dentro de nós, isso é muito poderoso. Como o Senhor falou, há poder sim na oração. E eu creio numa geração que pode sim se render aos pés do Senhor e dizer, Senhor, tu podes fazer. A história do Senhor me lembrou muito a do George Miller, né, que a gente vê no Heróis da Fé. Inclusive, para você que não conhece essa história, procure saber. E teve uma época que ele começou a abrir um orfanato e tudo mais, e ele também não tinha condições financeiras. Ele, Senhor, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E ele colocava todas as suas necessidades diante de Deus. Quando as pessoas perguntavam, ele dizia, não, tá tudo bem. Porque ele não podia contar a sua necessidade para humanos. Ele falava para o próprio Deus. E o próprio Deus ia lá e supria todas as coisas. Tanto é que tem milagres incríveis que ele viveu, diversas fases da vida, vários milagres, não foi um, foi vários. Então ele hoje é considerado um herói da fé, George Miller. Depois procurem aí Heróis da Fé para poder ler essa história. E eu me lembrei do Senhor, que o Senhor disse assim, né? Depois ele foi, mas perguntar, tá tudo bem. Mas para quem o Senhor chorava era para o Senhor. É. Glória a Deus. Amém. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Eu falei que passa rápido. Já passou 1 hora? Quase isso, quase isso. Mas eu queria agradecer a presença do Senhor. Da próxima, quem sabe a dona Sueli vem para contar, né, das suas gestações. Eu sei que teve muito milagre. Tem alguma coisa, Sueli, que a gente não falou antes de finalizar? Que você vê que a gente esqueceu? Eu tô com uma auxiliar hoje aqui. Eu tô com uma auxiliar. É só se for falar da questão da gestação do Ah, legal. Ah, legal contar. Ah, então vai lá. Então conta isso pra nós. Conta essa Não, parte. o Lucas foi um filho que não era projeto meu. Porque eu já tinha 5. Sim. Eu já tinha 5, então toda vez que a Sueli fazia, vamos operar. Então ela entrava no projeto da cirurgia, né? Fazia exame, aquele processo todo. Quando chegava no último exame, que era para ir para operar, tava gestante. Que loucura. E aconteceu, não foi 1 e nem 2 vezes. Chegava no final, não era gestação. Não era. Mas não tá gestante? Não tá gestante. Até chegar que o Lucas chegou. Eu acho que era projeto de Deus o Lucas chegar. Amém. Porque depois que o Lucas nasceu, eu nunca vi uma coisa tão fácil para Sueli se operar. Ainda existia um pra vir. Não tinha acabado. Não tinha terminado. Então, quando a Sueli ficou gestante, o Joséias, eu morava a minha casa ela era colada num muro de um bairro muito famoso em Belém. Então, debaixo do meu assoalho, tinha um córrego de água. Quando chovia, alagava toda Dava. e a água subia até próximo ali o meu assoalho. Então, choveu hoje e a água começou a baixar e eu saí para trabalhar, né?
Aí começou a baixar. Então, para ir pro banheiro, eu tinha que passar pelo um trapiche que eu tinha feito. E o José estava lá. Aqui, numa certa parte, não tinha um encosto para ele, né? E ele era pequenininho. era pequeno. E ele caiu justamente ali. E a água estava grande. Meu Deus. Aí a Sueli viu, ela se jogou. Que grávida. Grávida do Lucas. Ela se jogou pra pegar o José para não morrer. Então foi um milagre Senhor, ele está... do Lucas também, porque ela se machucou, né? E do José também. Glória a Deus, o livramento de Deus para ambos os filhos. Glória a Deus. E eu sei que o Senhor, ele livra, e é assim, né? A gente faz os planos, mas o realizar é do Senhor. Os planos eram 5 filhos. Deus queria 6. E hoje é essa bênção, né? E ele que também é um desses que deu já um netinho pro Senhor. Isso. Veja só que bênção que o Senhor faz. Mas eu queria te agradecer pela tua presença, por compartilhar um pouquinho da tua história. Que essa história possa invadir os 4 cantos dessa terra, o norte do Brasil, o sul, né? Em todas as partes que chegar. Que eu creio que esse episódio pode ser para que possa despertar as pessoas a terem fé. Eu digo, né, que o Tete a Tete com a Pri, ele é pessoas comuns, histórias extraordinárias, porque o Senhor é o centro, né? O Senhor agiu. E a tua história é uma história extraordinária do Espírito Santo. E como eu te falei, eu vejo que isso não é um ponto final, ainda é uma reticência de tudo aquilo que Deus ainda fará através do Senhor, através da sua casa, da sua família, né? Um beijo pra dona Sueli, feliz casamento, então, pra vocês, né? 34 anos, felicitações pra essa família linda. Amém. Amém? Deus abençoe você, fica com as fotos aí do seu José e dessa família Nascimento, e até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar.